Com você. Vamos lá então, gente? Bom, é o seguinte, para montar esse material de hoje, eu dei uma olhada em três provas da FATEC. Acho que duas de 2018 e uma de 2019, do primeiro semestre. Mas todo esse assunto que a gente vai tratar nessa aula aqui, pasmem, eu tirei de duas questões de uma prova da FATEC do primeiro semestre de 2018. Vocês veem só. Conversando, ouvindo vocês falar agora e conversando com vocês, eu fico até preocupado com o que eu estou fazendo aqui. Porque parece que vocês estão afiados no português. Imagina. Na última prova, só Deus sabe explicar. Mas, nesse preâmbulo que vocês vão entender um pouco, porque pelo que eu entendi das provas que a gente analisou, o aluno que tem um pouco de bagagem, ou que tem uma razoável bagagem, vamos colocar assim, uma razoável bagagem, ele tem, acho que vamos colocar 50% de possibilidade de ir bem na prova. Bagagem vocês já mostraram que tem. Né? Agora, ter a bagagem, né? Bagagem sabe que bagagem é mala, né? Ter a bagagem, né? Não é tudo. Tem que saber compor o look, né? Compor o visual, saber usar o que está lá na bagagem, né? E aí, essa é a X da questão. E para compor esse look aí, precisa ter um pouco de habilidade para interpretar. As provas da FATEC, pelo jeito, é muita interpretação. Quem tem habilidade de interpretar texto, né, acredito que não tem muita dificuldade de responder as questões. Por isso que vocês foram bem na prova. Acredito que vocês têm bagagem e habilidade para interpretar texto. Para vocês terem ideia, né, de quando eu digo bagagem, quando eu digo repertório, bagagem, repertório, né, nessa questão aí são sinônimos, né? Todo o material, estou repetindo agora aqui, todo o material saiu de duas questões, né? E daí já mostra que as questões, né, que a pessoa propõe no vestibular da FATEC, elas são densas, né? O aluno tem que ter a habilidade de mobilizar uma série de conhecimentos, né? Acredito que o que a gente vai tratar aqui, nesta aula, são temas que já estão na bagagem de vocês, né? Mas vamos lá então. Vamos avançar aqui, né? Então, um assunto aqui que a gente vai tratar é essa questão aqui desse palavrão aqui na análise morfossintática. Eu arrumei algumas armadilhas para mim aqui que eu já fazia muito na sala de aula quando eu dava aula. Muitas vezes eu jogava fora o livro didático e montava as minhas aulas com jornais, revistas. E quando eu estou com o livro didático na mão, eu tenho tudo arrumadinho, tudo certinho, né? O conteúdo que eu vou explicar, os exemplos que eu vou usar, já está tudo analisado, tudo prontinho, eu só tenho que repetir o que está no livro, né? E quando eu levava jornais e revistas, muitas vezes eu pegava situações ali que não passou por análise ainda. E eu trouxe algumas situações nesse material aqui que não passou por análise, tá? Então a primeira análise foi feita quando eu montei o material, e a gente vai ver agora aqui se eu não cometi alguns equívocos quando eu for passar para vocês, porque, como eu estou dizendo, a bagagem vocês têm, né? E talvez quando a gente esteja tratando da parte de análise propriamente dito, vocês vão juntar aí o que eu estou expondo com aquilo que vocês já conhecem. E o que é essa análise morfossintática? Eu encontrei na questão 50 da prova do primeiro semestre de 2018. Está ali no item D. Olha só como o aluno tem que mobilizar uma série de conhecimentos. Tem um texto antes dessa questão,
Esse texto aqui é provavelmente de crítica literária, então ele fala de estilo e trata de estilo, mas ali no item D, né, coloca ali como a alternativa, né, o estilo transcende as conceituações morfossintáticas, pois as palavras não são consideradas apenas individualmente, mas sim o papel no conjunto do texto. Aí eu vi aí a possibilidade, eu vislumbrei a possibilidade de a gente revisar uma série de temas que dizem respeito à morfossintaxe. Tá? Por isso que eu trouxe esse tema para a aula. Né? Vamos ver se está tudo na bagagem de vocês aí. O que está, o que não está, o que falta reforçar. A gente não vai ter tempo de aprofundar nada aqui, mas vai ver uma série de assuntos ligados à morfossintaxe. Tá? Então, o que será que é isso, né? Vocês fazem ideia? Sintaxe é a forma. É. E com pouco conteúdo, com pouco que você me passou a respeito das questões, se você não falasse que era D, eu não saberia, mas eu já descartaria a E e a C. Das possibilidades. Se quiser voltar. Na verdade, a gente não vai responder. Vocês querem responder a pergunta? O que para responder a pergunta a gente teria que ter o texto? É o que você está passando, né? Ah, não, mas eu tô dizendo que eu descartei ela porque falou que ele é informalidade na linguagem inadmissível, ele deve ter escrito de um jeito informal, que tem que ser admissível, e ali está dizendo que a forma é prolixa e ausência de incorreções, que deve ter alguma incorreção para conseguir fazer esse tipo de linguagem. Por isso eu descartei a C e a E das possibilidades. Então, sem conhecer o texto, né? Sem conhecer o texto aí, ó. Então, é porque eu sei que eu fui aluno de escola pública, então eu já tenho que me virar com o que tem, assim, sabe? Fazer muito com pouco. Tá certo. Vamos lá, então. Então, vamos ver o que é morfossintaxe. Tá? Então, é um tipo de análise que se ocupa de dois aspectos do estudo da língua, né? Vai se ocupar da morfologia e da sintaxe. Então, quando a gente for tratar desse tema, né, a gente vai conversar a respeito de uma série de conceitos. São muitos conceitos. Só que a gente não vai ter tempo de se aprofundar, né? Esse aprofundamento, né, seria assuntos de outras aulas, né? Seria uma aula para cada assunto. Então, naquilo que vocês entenderem depois, a partir dessa revisão aqui, que vocês estão pecando ainda, talvez vocês caiba aí um aprofundamento, mas que vocês procurem depois, tá? Que a gente não vai ter tempo de fazer nessa aula. Isso para cada conceito, né? Então, morfologia. Morfologia vai estudar a forma das palavras, né? Estuda a estrutura, o processo de formação, a classificação, né? Aqui nós temos aqui a classificação das palavras, né? São 10 classes gramaticais. E a sintaxe, ela estuda as relações que as palavras estabelecem entre si, nas orações. E estuda também as relações estabelecidas entre as orações no período. Então, palavra com palavra, né? Aí a palavra, o conjunto de palavras formou uma oração, aí as relações entre as orações. Aqui nós temos uma oração, né? Esse caboclo aqui disse um dia aí que o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil. Então eu trouxe aí, aqui já... Eu venho contra o Flamengo. Aqui já é uma das armadilhas que eu trouxe para mim, né? No caso que nós temos uma oração, né? Ou uma frase que não passou por análise ainda. Então é a segunda análise agora, né? A primeira que eu já fiz individualmente, agora é essa que a gente vai conferir aqui, né? Então, nessa oração aí, o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil. Então o verbo jogar, ele vai atribuir aí ao substantivo Grêmio a competência expressa na declaração contida no predicado da oração. Aqui a gente já mexeu aí com morfologia e sintaxe, né? Já fez uma mistureba aí. Agora, só para a gente relembrar, né? Oração é um enunciado linguístico construído em torno de um verbo. E que predicado é o termo que expressa ou representa a mensagem contida na oração. Peraí, tive dificuldade de entender esse termo. Aline, traduz para mim o que isso quer dizer? Oração é a frase em questão. Sim. Não, o que quer dizer essa parte como um todo? Não, enunciado linguístico, você entende? Enunciado, entendo mais ou menos.
Ó, por exemplo, aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Uma oração ela tem que ter ali, né? O verbo, o sujeito, e aí você tem que saber mais ou menos o que significa cada uma das Sim, palavras ali, né? até aí estamos bem. Aqui você tem um enunciado linguístico, aqui, ó. O Grêmio joga o melhor futebol do Brasil. Você tem um enunciado linguístico. Quem é o Grêmio, o verbo é o joga, estamos bem. Um conjunto de palavras, né? Aí a intenção é estabelecer comunicação. Comunicou, né? Aí é claro, para ser oração, né? Ela tem que ter aí o verbo. Sim. Não, nem sempre oração é frase. Às vezes oração é frase, às vezes oração verdade. não é frase. Por quê? Porque oração obrigatoriamente tem que ter o verbo. Se você tiver um enunciado linguístico sem verbo, aí você não tem oração. Sim. Por isso que o pessoal enche tanto o saco de Deus pedindo as coisas para colocar o verbo. A gente vai tratar aqui das duas situações, né? O enunciado com verbo e o enunciado sem verbo. A gente vai ver outros exemplos depois, né? Então, o predicado, atenção, ó. Tem gente que define predicado como aquilo que se afirma sobre o sujeito, ou declaração que se faz a respeito do sujeito. Agora, nós devemos lembrar que nem toda oração tem sujeito. E nem todo predicado encerra uma declaração. Tem predicado que não faz declaração nenhuma, né? A gente vai ver situações também assim, tá? Até aqui tudo bem? Tudo ótimo. Assim, que nem toda oração tem sujeito, tranquilo? Então, para fixar aqui, ó, aqui são conceitos, né? Sujeito é o termo da oração a respeito do qual se declara aquilo que está expresso no predicado. E predicado é o termo que representa a mensagem contida na oração. Esses conceitos que foi eu que construí, tá, gente? Eu não sei se vocês já viram em algum lugar, eu que construí esse conceito. Eu não vi em lugar nenhum, mas talvez tenha algum semelhante por aí. Eu tive um professor de língua portuguesa que ele trabalhou muito com a gente essa questão de a gente construir o conceito. É importante. Agora, voltando ao nosso problema, né? Nosso problema é análise morfossintática. Então, considerando que se trata de uma análise que se ocupa de dois aspectos do estudo da língua, a morfologia e a sintaxe, né? Esse é o nosso problema. Então, pela análise morfossintática, então a gente estuda a categoria das palavras na língua, né? Ou a sua classificação. Como elas se formaram, a gente não vai chegar nesse ponto aí, como que as palavras se formaram, como elas se estruturam, né? A questão de radical, afixo, prefixo, aquela coisa toda, a gente não vai entrar nisso também. E a função que elas desempenham nos enunciados. Então tá aqui, o que se estuda em morfologia, o que se estuda em sintaxe, né? Olha só como tem coisa pra caramba, né? Embanando a cabeça da gente, né? Então, voltando lá ao nosso modelo ilustrativo, né? A questão do Grêmio lá. Então, morfologicamente, eu identifiquei aí três substantivos. Grêmio, futebol e Brasil. Um adjetivo, né? O melhor. Um artigo que ocorre duas vezes, o, e uma preposição, do. Então, aqui a gente fez aí uma análise morfológica da frase, né? Eu fazia muito isso na escola. A professora sempre dava lá as orações lá pra gente, fazia análise morfológica. Fiz muito isso. Não sei se a escola de hoje em dia faz isso. Ali o sujeito é o Grêmio, o joga é o verbo e o adjetivo é o melhor. Isso. Bem tranquilo. Então, sintaticamente, nós temos uma oração constituída por seus termos essenciais. Quais são os termos essenciais da oração? O sujeito e o predicado, né? Então, o sujeito é o Grêmio e o predicado joga o melhor futebol do Brasil. A gente percebe que o verbo ele vai fazer parte do predicado. Do ponto de vista sintático, percebemos que o verbo em torno do qual se estrutura a oração é transitivo direto. Ou seja, é um tipo de verbo que pede como complemento um objeto direto. E o objeto direto da oração é representado pela expressão o melhor futebol do Brasil.
Tranquilo aqui? Tranquilo. Tá tudo na bagagem. Falei que vocês têm bagagem? Não. Não tá tranquilo, João? Tranquilo tá, mas né, não conta esse negócio de bagagem não. Se minha bagagem, uma linha de mão era muito ainda. Ainda do ponto de vista sintático, nós identificamos em nossa oração alguns termos integrantes, como adjunto adnominal e complemento nominal. Complicou mais? O que seria adjunto adnominal? É o termo que determina, especifica ou explica um substantivo. Aqui nós estamos no campo da morfologia. Ele possui função adjetiva, podendo ser desempenhada por adjetivos, locuções adjetivas, artigos, pronomes adjetivos e numerais adjetivos. Então, no nosso caso lá, vou ver se tem o exemplo aqui. Então, no nosso exemplo, né? O Grêmio joga o melhor futebol do Brasil. Então, quais são os nossos adjuntos? O artigo o e o adjetivo melhor. Complemento nominal, por sua vez, é o termo que completa o sentido de um nome. Nome é uma designação genérica que a língua dá aos substantivos, adjetivos e advérbios. Então, quando a gente está falando em nome, do ponto de vista da língua, a gente está falando em substantivo, adjetivo e advérbio. Então, logo, o complemento nominal, ele completará o sentido de um substantivo, o sentido de um adjetivo ou o sentido de um advérbio. No nosso exemplo, né? O Grêmio joga o melhor futebol do Brasil. A locução adjetiva do Brasil é complemento nominal de futebol. Está completando o sentido de futebol. Não é de qualquer futebol que o Grêmio joga melhor, né? É o do Brasil só. Se for para a Espanha, por exemplo, já é diferente, né? Se for para Pindamonhangaba aqui, já não sei se é tão certeza para. Então vamos mergulhar aqui nos conceitos de frase, oração e período. Aí já está partindo para a sintaxe, né? A sintaxe, A análise sintática agora, né? Está saindo um pouco da morfologia. Então o que é frase? É o enunciado linguístico com sentido completo, com a propriedade de exprimir ideias, emoções, ordens, apelos, independente da quantidade de palavras que o constitui. Então, o enunciado pode ter uma palavra ou pode ter diversas palavras, ou milhares de palavras. Né? A ideia aí é que o enunciado ele tenha sentido completo e ele cumpra com a função de comunicar. O aspecto que define determinado enunciado ou conjunto de palavras como frase é a sua capacidade de estabelecer comunicação entre os interlocutores em uma situação comunicativa. Aqui, ó. Aqui é um meme, tá? Nesse meme aqui, ó. Aqui nós vamos entrar no internetês, né? Eu estava comentando com o Greg aqui. O internetês é complicado, viu? A gente tem que sabe, ter um pouco de jogo de cintura para aceitar certas coisas que aparecem na internet. Nossa, Né? esse meme aí é top, hein? Então, nesse internetês aqui, o criador do meme aqui, ele cometeu um escorregão na pontuação. Então, você tem que dar esse desconto daí, né? Porque, às vezes, o objetivo da pessoa, né? De quem cria aí o enunciado dele na linguagem da internet é comunicar. E comunicou, né? Cumpriu com o seu objetivo. Então, mas é que se tá na internet é verdade, né? Como que a gente vai discordar? É verdade. Então, nesse enunciado que ele colocou aqui, devolvemos nosso 7-1 da maneira que sabemos, parcelado. Né? É aqui que... ainda que Então, Porque, João? sem juros ainda, que é exatamente como o Brasil gosta. sem juros. É. Então, ó, ele criou uma situação comunicativa, né? E ele cumpriu com o objetivo dele de comunicar. Pelo menos, né, com os que curtiram, 58 curtiram, 8 comentaram e 95 compartilharam.
Tem mais gente que compartilhou, gostou da criatividade do Pivete aqui, né? Uhum. Agora, se a gente fosse ajudar o Pivete aqui, no português dele aqui, para acertar essa frase, como é que a gente podia fazer? Alguém tem uma sugestão? Peraí, vamos analisar. Ó, acertar a pontuação, pelo menos, né? Só dá pra colocar aí ponto e vírgula, né? Na vírgula, embaixo ali. Entre sabemos e Tem parcelado. esse parcelado não precisa a primeira letra maiúscula. Se O colocaria. suíça lá em cima tem Mas uma é que esse cinco. parcelado, né? Eu sei o que ele fez. Ele apertou Enter e quando vai pra linha de baixo já começa com maiúsculo. Verdade. Pode ser. Foi isso. Não, mas se ele tá dizendo que tem alguma coisa pra nós corrigir, porque tem alguma coisa pra nós corrigir aqui. Eu tô imaginando ali na tabelinha dele, deve ter algum erro, mas que eu não sou capaz de identificar e corrigir de maneira simples. Tá faltando só o suíça tem um acento, né? Verdade, Suíça tem acento. Não, na verdade eu tô convidando você para a gente corrigir o enunciado dele que está embaixo. Devolvemos no 7-1 da maneira que sabemos, parcelado. Eu não estou nem A Paula falou que cadê? A letra A do 7-1 tem crase? Ela perguntou. Não. Eu acho que não. Não tem não. Não tem não. Você colocou que colocaria um ponto e vírgula. Depois do sabemos tem uma vírgula. Uma vírgula? Essa vírgula depois do sabemos é certeza. Pode ser uma Pode vírgula. botar isso que eu assino embaixo. Olha, a pontuação aqui depende muito da intenção, da ênfase que o autor quer dar na frase dele. Ele pode colocar uma vírgula, né, que não chama tanta atenção, que está certo, né? Se colocar uma vírgula que já melhora. Ele pode colocar 2 pontos já é mais incisivo, né? Já chama mais 2 atenção. pontos também, sim. Faltou o ponto final também, né? Também, ponto final. E ele poderia usar, inclusive, tem gente que utiliza o travessão. Entre sabemos e Eu parcelado. acho que o 2 pontos fica mais assim pra ocasião. Mas tá, parabéns aí. É por aí mesmo. Classificação da frase. A gente pode classificar uma frase de acordo com a intencionalidade discursiva e quanto à estrutura. Tá? Quanto à intencionalidade discursiva. Então, como é que a frase pode ser? Isso aqui é coisa que eu não aprendi na escola, viu, gente? Eu estou ensinando, mas eu não aprendi. Mas a gente sabe que existe na língua, a gente vê isso na língua. Esse conceito aqui de classificar a frase quanto à intencionalidade, inclusive fui eu que montei. Talvez alguém ensine isso, mas eu não vi isso em lugar nenhum. Tá? E nem Eu também não estou me lembrando de ver. Assim. Nem meus professores me ensinaram. Mas a gente sabe que o pessoal fala em frase afirmativa, frase negativa. Não, as declarativas são afirmativa e negativa. E as interrogativas que são direta e indireta. Então aqui eu que coloquei esse conceito de intencionalidade. Qual a intenção? Eu não me lembro de ter visto. Qual a intenção de quem produz a frase, né? Então aí, aqui a gente tem a classificação dela quanto à intencionalidade discursiva. Nossa, mas tá faltando pontuação aí, não tá não? Tá faltando pontuação? Eu escorreguei também na língua aqui? Não, tô dizendo que parece que estão devolvendo o nosso 7-1 da maneira que sabemos parcelado. É que na verdade eu não fiz a correção. Eu comentei com o Greg aqui que eu tinha colocado desde o início lá que o autor escorregou na pontuação e eu não corrigi. Né? Então, toda vez que sim. Era pra gente corrigir, ele só colocou lá, como ele colocou. Sim, é porque entre aqueles sabemos e parcelado, para mim não ter uma vírgula para eu ler é fatal, eu leio errado. 2 pontos. Então, quando eu montei o material, eu não corrigi mesmo. Eu mantive como o autor criou. Né? Eu acho que eu só mexi aqui na maiúscula. E quando eu coloquei direto aqui, ficaria estranho a maiúscula ali. Mas eu não fiz a mesma correção. Então, só que vocês, na bagagem de vocês têm que lembrar que isso aqui está errado, né?
e que a pontuação precisa ser acertada, né? E quando vocês lerem, já lê aí, primeiro na cabeça de vocês aí com a pontuação, né, adequada, né? Apesar de que todo no material, quando aparecer, vai aparecer assim mesmo. Aqui nós temos aqui, ó, a declarativa afirmativa e negativa. Então eu coloquei como exemplo, né, a interrogativa direta e indireta. Então eu repeti aqui o exemplo também do menino lá do pivete, tá? Quanto à intencionalidade, ainda continua aqui, né? A gente ainda tem aqui a imperativa, a exclamativa e a optativa. Então, todas essas situações a gente vive no dia da gente, né? Por exemplo, a imperativa, né? Quando você utiliza a frase para dar ordem, para aconselhar, para pedir, né? Então, eu transformei aqui a frase do pivete lá, né? Devolvamos nosso 7-1 da maneira que sabemos, parcelado. Ou então, de forma negativa, não devolvamos. Exclamativa, que bela forma de devolvermos nosso 7-1. E a optativa, tomara que possamos devolver nosso 7-1. Tá? Aqui eu fui transformando a frase do menino para colocar exemplo para vocês dessas situações aqui, tá? Da intencionalidade discursiva. Agora, quanto à estrutura, aqui que a gente volta lá na questão da oração, né? Da oração com verbo e da oração sem verbo, né? Então, quanto à estrutura, vai ser verbal ou nominal. A frase verbal, ela é construída em torno de um ou mais verbos. Se for um verbo, ela é frase e oração. Se for mais de um verbo, aí é frase, mas tem mais de uma oração, né? A frase nominal é construída sem a presença de verbos em sua formação. Então eu vou colocar um exemplo para vocês verem aqui de uma frase nominal. Ó, nosso 7-1 em parcelas. Aqui eu escolhi o verbo. Aí eu tenho uma frase nominal. As frases verbais, quanto à constituição, se forem construídas em torno de um verbo, ela representa sinônimo de oração, ou então um período simples. Lembrando que período é a reunião de uma ou mais orações. Aqui acaba sendo sinônimo, né? Período, frase, oração. Então, em devolvermos nosso 7-1, o enunciado é, ao mesmo tempo, só nesse pedacinho aqui, não, excluindo o restante da frase do menino lá. O enunciado é, ao mesmo tempo, frase verbal, oração e período simples. E o que é oração, né? Então, é todo conjunto linguístico, ou todo enunciado linguístico, que se estrutura em torno de um verbo ou locução verbal. Tranquilo, locução verbal? Hein, gente? Acho que sim. Então, com ou sem a presença do sujeito, mas com a presença obrigatória do predicado. O que caracteriza é a sua estruturação em torno de um verbo. Não importa se o conjunto linguístico tenha sentido ou não isoladamente. Aqui eu tenho um exemplo aqui de uma frase, né? De um período simples. Como os pais ajudam a melhorar o ensino. Isso aqui é um vídeo que está no canal também, tá, gente? A gente coloca aqui como é que os pais fazem, o que os pais podem fazer para melhorar o ensino. Aqui alguns outros exemplos, tá? Com sujeito simples. O nome dela é Jennifer. A frase que super combina com a imagem, assim. É? Sim. Eu fui buscar na internet, tá, gente? Então, eu tô dizendo, na internet tudo tá na real. Tudo é verdade, né? Outro dia mesmo eu vi uma frase assim, a frase, tipo, sabe aquelas frases com o autor embaixo? Tava escrito, o problema da internet é que nunca sabemos se a fonte é real. Pedro Álvares Cabral. Boa. Sujeito oculto. Tranquilo, sujeito oculto? Já fritou hambúrguer nos Estados Unidos.
Pode até ser embaixador. Assim. Já pode ser embaixatriz, né? E olha só a pontuação, né? Sem pontuação, né? O internetês não precisa pontuar mais. Não. Sujeito composto. A cerveja e a cachaça são os piores inimigos do homem. Olha o internetês aqui, ó. Ponto, né? Porque eu tô na mesma frase, ó. Mas o homem que foge dos seus inimigos é um Peraí que covarde. eu preciso printar esse meme, que esse eu gostei. Pronto. Faltou a mulher, né? Né, João? Falta esse. Esse é o boss final dos negócios. Período. Frase que possui pelo menos uma oração. Então, uma oração, né, é um período simples. Então aqui o período simples. É oração e é período simples. O nome dela é Jennifer. E aqui nós temos, ó, período composto, né? 2 orações. Ou, a cerveja e a cachaça são os piores inimigos do homem, mas o homem que foge dos seus inimigos é um covarde. Então não deveria ter ponto ali, né? Depois de homem. É a cara do João, essa frase. Eu acho que sobrou um do aqui, viu? Dessa Oi? forma. Sobrou um do aqui. Nesse slide aqui sobrou um do. Dessa forma. Isso acontece quando a gente está escrevendo, a gente para que fica reescrevendo, a gente acaba fazendo isso mesmo. De acordo com a quantidade de orações, classificamos o período como simples ou como composto. Né? A não ser que o Greg seja o digitador, dá um puxão de orelha nele. Não fui eu que digitei. Na verdade, o Greg depois deu uma. Assim, deu um look deu uma repaginada, mas ele não percebeu sobrando do lá. Então, no período composto, as orações mantêm entre si relações de coordenação ou de subordinação. A coordenação apresenta 2 ou mais orações independentes, estruturadas dentro de um período, de modo que as informações contidas nelas, juntas, contribuam para a construção do sentido da frase que o autor pretende produzir. Aqui nós temos coordenação, né? A cerveja e a cachaça são os piores inimigos do homem. Então, isoladamente elas têm sentido, né? Elas fazem parte do mesmo enunciado, mas se você isolar uma da outra, elas também têm sentido. A cerveja e a cachaça são os piores inimigos do homem, você entende? O homem que foge dos seus inimigos é um covarde, você também entende, né? E juntando as duas, uma completa a outra. E se separasse, até que ficava ético a frase. A coordenação de orações ela pode ser estabelecida com ou sem conjunção. Então, nesse exemplo aqui, nós temos uma coordenação estabelecida com auxílio de conjunção. Qual que é a conjunção aqui? Mas. O mas, viu? Eu gravei um vídeo sobre o mas. Eu acho interessante. Viu? Dá uma olhada lá no meu canal, o vídeo que eu gravei sobre o mas. Porque não tem coisa que mais me tira do sério quando eu vou na internet e eu vejo qualquer postagem lá. Com mais e mais errados. A pessoa confunde o mas com mais. Também, eu fico me segurando para não corrigir. Com certeza tudo junto, mim conjugando o verbo, isso é pra mim. Meu Deus do céu. Já nesse outro aqui, ó, a coordenação é estabelecida sem presença de conjunção. Se tá ruim para você, imagina para Renata Fã amanhã. O HD 1080p. Eu não sei quando que aconteceu isso, foi quando jogou o Inter com o Grêmio? Faço ideia também. Quando a coordenação ocorre sem uso de conjunção, dizemos que as orações coordenadas são assindéticas. Tá tudo na bagagem, né, gente? Faz tempo que eu não vi essa palavra, hein? Mas tá na bagagem, né? Tá. De repente cai na prova lá alguma alternativa de alguma questão que cita isso, né? Aqui a gente vai ver só o primeiro quadrinho aqui do Recruta Zero, né? Quando se ensina um homem a pescar, ele nunca mais sentirá fome, né? Então aqui nós temos orações coordenadas assindéticas, né?
Quando você ensina um homem a pescar, primeira oração. Ele E nunca esse mais... personagem, junto com a Matilda e mais um viking lá, fode minha prova de português. Caio. Sempre ou é esses carinha, A Matilda é de Leia. vermelhinho. Por isso que o nome da minha cachorra é Matilda. Sim, verdade. Eu também tenho vikings que sempre usam eles para fazer exemplo nas provas, eles caem muito. Quando a coordenação ocorre com auxílio de conjunção, dizemos que as orações são coordenadas sindéticas. Aqui nós temos a sindética. A outra lá já era sindética, né? A preguiça é a mãe de todos os vícios. Mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Aqui nós temos quantas orações? 2. A preguiça é a mãe de todos os vícios. Uma oração. Mas ali não, no mais também é outra, é 2 mesmo. Mas uma mãe é uma mãe. 2 orações. E é preciso respeitá-la. E é preciso outra oração e 3, respeitá-la. né? Não tem sentido dizer uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. E cara, se respeitar, tá dizendo de quem ali? Sujeito oculto? Oi? Quando diz, é preciso respeitá-la sem sujeito, fica sujeito oculto só mesmo? Pra mim é 2 orações. Não são 4 orações aqui. Nós temos 4 verbos. Mas Errou. aí fica com sentido, né? A preguiça é a mãe de Mas não todos os precisa vícios. fazer sentido. Oi? Não precisa fazer sentido? Não, na verdade, as orações coordenadas, né, elas, assim, elas auxiliam no entendimento de todo o enunciado, né? Se você isolar as orações, elas têm sentido sozinhas. Preguiça é a mãe de todos os vícios, você entende, né? Então, uma mãe é uma mãe, você também entende. Só que é que aqui, quando você vai analisar essas outras orações aqui, e é preciso respeitá-la, você tem algumas omissões aqui. Por isso é complicado você fazer análise dela, né? Porque aqui, quando você fazer, é preciso respeitar. Você está se referindo à mãe, né? É, a mãe. E, na verdade, nessas orações finais aqui, você omite o contexto dá aquilo que não aparece. Você poderia reescrever toda essa oração aqui, colocando todas as palavras que estariam aí, mas que você entende, mesmo ela estando subentendida, você entende a frase, né? Só que aí ela ficaria repetitiva. Então, para não ficar repetitiva, e as pessoas constroem da forma como está aí. As orações coordenadas sindéticas são classificadas de acordo com o tipo de conjunção que as coordena. Então nós temos aqui as assindéticas não tem conectivo, né? Agora as sindéticas, elas podem ser aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa. E aqui nós temos as conjunções, né? de cada caso aí, tá? Isso está tudo na bagagem, né, gente? Tá tranquilo? Pra mim tá tranquilo. Então vamos partir para a subordinação. Então, a subordinação acontece quando temos um período composto e estruturado por uma oração principal e por outra que exerce uma função sintática em relação a ela. Então, a oração subordinada, ela recebe uma categorização de acordo com a função sintática exercida por ela. Aqui já é diferente. Na coordenação, as orações são independentes, né? Isoladamente, ela tem sentido. Na subordinação, já não acontece isso. Se exercer a função sintática própria de um substantivo, receberá o nome de oração subordinada substantiva. Se exercer a função sintática própria de um adjetivo, ela vai receber o nome de oração subordinada adjetiva. E se exercer a função sintática própria de um advérbio, receberá o nome de oração subordinada adverbial. Isso assusta, né, gente? Assusta sim, inclusive estou bem assustado. Pra mim é... Então, no meu tempo, vocês então têm sorte. No meu tempo, Oi?
Quando É eu, tranquilo essa parte pra você? Pra mim é. Então me Não é ensina muito depois. difícil aí, não. Eu acho que foi nisso aí que foi mal. viu, gente? Teve uma questão dessa em 2018 na primeira prova. Eu acertei. É que na Procurar parte depois. é pouco assim, mas essas questões são mais bravas pra mim. Viu, gente? No meu tempo, quando a gente trabalhava esses assuntos aqui, o professor costumava dar lá 100, 200, 300 orações para você fazer análise em casa. A tarefa de casa. Misericórdia. Misericórdia mesmo. Eu achava que nunca ia aprender isso. Eu falava para a professora, nunca vou aprender isso. É o que eu tô me dizendo agora, na real. Então eu sofri tanto aprendendo gramática que quando eu virei professor de português, eu não judiava dos meus alunos. Porque eu acho o seguinte, quem tem que ter isso aqui na ponta da língua são certos profissionais que vão lidar com a língua. A língua é a ferramenta de trabalho dele. Então aí ele tem que ter isso na ponta da língua dele. Né? Agora, aquelas pessoas que elas vão ter alguma ocupação profissional que não vai trabalhar com isso aqui o tempo todo, ele basta saber que isso aqui existe, ter condições de entender quando lê esses conceitos no material de pesquisa, e quando ele tem dúvida, ele vai lá e pesquisa. Né? Por isso que existem as gramáticas. Então, dessa forma, oração subordinada substantiva exercerá em relação ao principal uma das seguintes funções. São todas funções de substantivo, né? O sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito e aposto. E conforme a função substantiva exercida pela oração subordinada dessa categoria, ela receberá um nome ou uma classificação. Se exercer função do sujeito, oração subordinada subjetiva. Se exercer função de objeto direto, oração subordinada substantiva objetiva direta. Existe tanta atividade assim. Se exercer função de objeto direto, oração subordinada objetiva indireta. E assim por diante, né? Se for complemento nominal, completivo nominal. Se for predicativo do sujeito, substantiva predicativa. A parte mais impressionante é que eu tô aqui na aula, vou ter que reassistir depois. Ó, a minha professora de português, ela não dava frases assim pra gente. Ela trabalhava por um livro de literatura por bimestre. Ela era a mesma professora de literatura. Aí ela pegava, tipo, frases dos livros mesmo, que é muito mais difícil que aquele português, tipo, esqueci a palavra. Não é esse que a gente fala, né? Didático? Oi? O livro didático? Não, era tipo dos livros de literatura mesmo. Sim. Sabe? Que tem esses verbos, né, conjugados direitinho, não é igual a forma que a gente se expressa mesmo. Você viu o formato do PH ainda? Aí... Então, aí ela pegava essas frases e aí a gente tinha que identificar, assim, se era objetivo substantivo, objetivo direta, se era substantivo predicativa, mas era tanta da frase, meu Deus, que eu só faltava enlouquecer. Então, você lembra que eu falei que eu arrumava a armadilha para mim? Eu pegava jornal, eu pegava revista, levava na sala, aí eu pedi para os alunos buscar nos jornais e nas revistas situações dessas aí. Pegava uma manchete, eu pegava as letras graúdas, pegava a manchete do jornal e procurava uma oração subordinada. Que tipo de oração subordinada é? Então aí os alunos pegavam aquelas frases, e aí tinha 40 alunos na sala, 40 frases diferentes, frase que não foi analisada ainda, né? Aí eu tinha que virar nos 30. Então aqui eu tenho alguns exemplos, né? Tá pela ordem aí, né? A subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, tá pela ordem, tá? Então é importante que você venha agora. Ninguém sabia que você chegava hoje. Desconfio de que vocês estão tramando alguma coisa. Eu tenho esperança de que meu candidato ganhe as eleições.
O pior é que ele não estará presente na festa. Apenas quero uma coisa, que sejamos felizes para sempre. Então, os exemplos aí de orações subordinadas substantivas. Deixa eu tomar uma água que está incomodando a garganta. Agora nós vamos partir para o segundo tipo, né? A oração subordinada adjetiva, né? Quando exerce função de adjetivo ou de um adjunto adnominal. Então as orações desse tipo elas se classificam como explicativa, quando ela explica ou amplia o sentido de um termo da oração principal. Ou então restritiva. Ela restringe ou especifica o sentido de um termo da oração principal. São as mais fáceis de identificar, né? Isso, são mais fáceis. São os adjetivos. Então, a China, que é um país do continente asiático, tem mais de 1 bilhão de habitantes. Então a gente percebe que a oração subordinada aí, ela explica, né? Ela explica o sentido de China aí. Né? A oração principal, a China tem mais de 1 bilhão de habitantes. A oração subordinada, que é um país do continente asiático. Tem função de adjetivo. O segundo exemplo. Ontem, só não consegui falar com meu irmão que mora em Portugal. Se a oração subordinada exercer a função de advérbio na estrutura da frase, ou de um adjunto adverbial, do verbo da oração principal, recebe o nome de subordinada adverbial. Então, dessa forma, elas acrescentam à oração principal circunstâncias de tempo, de conformidade, de finalidade, de causa, de consequência, de condição, de concessão, são os advérbios, né? De comparação, sendo iniciados por conjunções. Que sobrou alguma coisa também, viu, gente? Ficou estranho esse final aqui. Não é assim, não. Não entendi. Foi cortado. O que dizer agora? Acho que sobrou proporção, sobrou ali. Proporção seria uma circunstância, entraria aqui em cima. As orações subordinadas adverbiais são classificadas de acordo com a circunstância que acrescenta a oração principal. Então, se for causa, causal. Se for de concessão, de consequência, consecutiva. Se for de finalidade, final. Se for de tempo, temporal. Se for de condição, condicional. De concessão, concessiva. De comparação, comparativa. De conformidade, conformativa. E a proporcional. Parece gerúndio. Oi? Parece gerúndio. É? Sim. E aqui alguns exemplos, tá? Também tá pela ordem lá, tá, gente? Não vou trabalhar hoje porque vou ao médico. A saudade era tanta que correu pelo meio da multidão para abraçá-lo. Ele esperou para que você fosse sozinha. Enquanto ele se diverte, nós trabalhamos. Caso seja necessário, ligue-me e eu venho ajudar. Mesmo que ele não queira ir, pode contar comigo. Ele gritou como um relâmpago soando alto no céu. É melhor você preencher o formulário, conforme a secretária explicou. À medida que lia as cartas, ele ficava cada vez mais triste. Então aqui a gente encerra aí essa parte de morfossintaxe, tá? Essa análise de morfossintaxe, porque aqui a gente vai entrar agora no outro assunto, que já é de uma outra questão da prova de 2018, que a gente vai falar de tempos verbais. É uma questão lá que tratou desse conceito, o conceito de tempos verbais. Aí para ter uma certa familiaridade com o assunto anterior, eu escolhi esse. Na verdade, eu selecionei diversos assuntos, né, de gramática, e eu consegui aí montar um material com relação a esses dois assuntos aqui, a morfossintaxe e os tempos verbais. Eu até gostaria de ter trazido os outros temas, né,
para esta aula, mas eu não tive tempo de preparar o material. A gente tinha lá ainda figuras de linguagem, acho que a gente tinha lá a sinestesia, mas aí a gente podia ampliar para outras figuras de linguagem. A gente tinha a questão da denotação e conotação, que também caíram nessas provas, que eu estive analisando, e alguns outros assuntos. Que é uma pena que eu não consegui preparar o material para abordar também, tá? Vocês vão fazer o vestibulinho, acho que dia 8, o Greg disse. Se houvesse tempo, eu podia preparar o material restante e trazer. Se o Gregório conseguir agendar com vocês, a gente pode esticar essa aula aqui e fazer mais uma sessão aí para abordar os outros temas que também são importantes, né? Apesar de que eu acredito que esteja na bagagem de vocês. Então, nessa questão aqui, ó, é da prova também do primeiro semestre de 2018. Na frase de Machado de Assis, citada no texto, Aires não pensava em nada, mas percebeu que os outros pensavam alguma coisa. Então, a relação entre os tempos verbais, embora contrastante, é coerente. Então, a gente tem aqui, ó, pensava, percebeu, pensavam. Né? São os 3 verbos desse período. Passado, presente e passado, correto? Na verdade, pensava, percebeu e pensava é tudo passado. Só que pensava é imperfeito. Percebeu é perfeito. Por isso que diz que são contrastantes. Né? O sentido do imperfeito e do perfeito são diferentes. Né? Aí, pede aqui que se assinale a alternativa que também apresenta a correta relação entre os tempos verbais. Essa questão que eu considero ela de nível fácil, tá? Porque são tão absurdas aqui as questões, as alternativas que são incorretas, que fica na cara. Demais. Então, o conceito, ó, conceito de verbo, né? É uma palavra que indica a ação praticada ou sofrida pelo sujeito. Ou é um fato do qual o sujeito participa ativamente. Ou é um estado ou qualidade do sujeito. E fenômeno da natureza. Então, o verbo vai servir para tudo isso. Indicar uma ação praticada ou sofrida. Indicar um fato do qual o sujeito participa. Indicar um estado ou qualidade do sujeito. E indicar fenômeno da natureza. Então, aqui dando alguns exemplos, né? O aluno fez o trabalho escolar. Aqui nós temos um sujeito que pratica a ação, né? O trabalho escolar foi feito pelo aluno. Nós temos um sujeito que sofre a ação. Os servidores públicos precisam de auxílio. Aqui nós temos um fato. O menino está triste, um estado. Chove muito nessa região. Aqui não, né? Então, aqui nós temos um fenômeno da natureza. Aqui eu estou trazendo aqui as diversas flexões verbais, mas a gente vai tratar só de tempos verbais. Né? Então, o verbo pode se flexionar em modo, tempo, pessoa, número e voz. Faz aquela piada lá, pai, de se o seu sobrenome fosse um verbo. Deixa essa piada, deixa essa jogada para eles depois. Quais são os nomes deles? A Aline, o João. É João, né? Isso. Aline, João e Paula. Paula. Eu tive uma aluna, o nome dela é Maiara. Né? Maiara. Eu dei aula para ela 4 anos. 3 anos, né? 7ª série, 8ª série, primeiro colegial. No primeiro colegial, quando eu dei aula para ela, eu comecei a encher o saco dela. Olha, ela teve que ter muita paciência comigo. Eu perguntava todo dia para ela, desde o primeiro dia de aula, eu perguntava assim: Maiara, se o seu nome fosse um verbo, em que tempo, modo, pessoa você estaria? Aí é claro que ela não entendia, né? Porque acho que ela nunca imaginava o nome dela como um verbo, né? Maiara.
E eu perguntava todo dia. E eu perguntava, depois que eu perguntava para ela, que ela ficava boiando, eu perguntava para os colegas dela, ajuda a Maiara, se o nome dela fosse um verbo, quais seriam as fricções de modo, tempo, né, pessoa, número? Aí ninguém sabia. E eu perguntei... Tem um exemplo de algum outro nome para conseguir basear rastrear o meu. Eu perguntava todo dia para ela, no último dia de aula do ano. No último dia de aula do ano. Quando eu fiz a pergunta para ela, ela respondeu. Ela respondeu, eu seria, como é que é? Terceira pessoa, pretérito mais que perfeito, né? Singular. Modo indicativo. Aí ela respondeu. Acho que eles não entenderam, pai. Explica pra eles a... Eu ainda não entendi, não. Maiara, Eles não entenderam. Dá um exemplo. se você pegar um verbo que se flexiona no imperfeito, no mais perfeito, né? Ele termina em ara, né? Cantar, né? Se Sim, fosse cantara. presente, eu canto, Cantara. né? O pretérito perfeito, eu cantei, né? Pretérito imperfeito, eu cantava. E o mais perfeito, eu cantara. E o nome dela é Maiara, né? Esse jogo que eu fazia, né? Por isso que ela demorou a entender a pergunta, né? E ela demorou um ano para responder. E olha, eu perguntava todo dia para ela, toda aula. E ela nunca me xingou, até uma paciência danada comigo. Mas não é estranho não, meu sobrenome tem um advérbio, eu fui perceber depois que uma professora minha usou pra brincar comigo, tipo, depois disso, acho que teve uns 16 anos, ela brincou comigo, eu fui perceber que Tardelli tem tarde no advérbio, fui perceber, ela chegou, pra fazer jus ao sobrenome, eu não entendi, ela, tarde de Tardelli, eu falei, caralho, eu vivi a vida toda e não percebi isso. Como é que é o jogo do seu nome? Oi? Como é que é o jogo do seu nome? Meu nome tem Tardelli no sobrenome, então ela falou. Tardelli? Só que eu não se ligava que Tardelli podia ter a ver com tarde. Entendi. Como sempre atrasava pra aula, não demorou pra achar a piada. Aí você chegava atrasado. Meu Deus, João. Chegava todo dia atrasado? Aula da minha. O tempo presente pode ser empregado para indicar uma ação que acontece no momento em que o discurso é produzido, ou no momento em que se fala, né? Estamos hospedados na casa de amigos. Expressar ações habituais. Nós vamos ao cinema ao menos uma vez por semana. Quanta coisa o presente faz, né? Narrar fatos passados, atribuindo-lhes atualidade, o presente histórico, né? A vitória da Revolução de 1964 provoca profundas modificações na organização política. Percebe que o fato aconteceu lá nos anos 60, mas o verbo está no presente, né? Indicar um evento que pode realizar-se no futuro próximo. Nós vamos à praia no próximo final de semana, né? Expressar um conselho, uma ordem indireta ou um pedido. Você começa essa dieta hoje. Isso aqui já é uma ordem, né? O pretérito perfeito. Expressa ações verbais concluídas e situadas no momento determinado do passado. José Rubens Fonseca nasceu em Minas Gerais em 1925. Conhece esse cara aqui? Rubens Fonseca? Não. Por falar em Rubens Fonseca, gente, uma coisa que eu percebi na... Roteirista. Quem? Acabei de pesquisar no Google que ele é um roteirista e um contista. Contista, é um escritor, um cronista. Então, eu tô aproveitando a deixa aqui do Rubens Fonseca, uma coisa que eu percebi nas provas da FATEC é que vocês têm que ter um pouco de leitura, né? Então, se vocês tiverem bastante leitura, vai ajudar muito na prova de vocês. Por exemplo, as provas que eu analisei ali, aparece Machado de Assis. Então, algumas questões exigem que vocês tenham lido aqueles livros. Tem questões que não há necessidade que você tenham lido o livro.
Mas tem questões que são colocadas ali nas alternativas, que se você não ler o livro, você não tem que chutar. Aí se der o chute errado também, já era, né? Então, alguma informação tem que ter... Sim, às vezes eles colocam lá uma frase ou outra tirada de um livro que você até desenrola, mas quando você já lê o livro, fica melhor entender, né? Então, ter assim um repertório bom de leitura é muito importante que vocês tenham sucesso na prova da FATEC. Então, conhecer... Literatura é minha vida. Quando cai, eu já fico toda feliz quando eu vejo de lá. Vocês têm que conhecer os românticos, conhecer os realistas, os modernistas, alguma coisa de todo esse universo aí. Lá atrás também, tá, gente? Os barrocos, o Camões, tem que ter um pouco de leitura, porque pode aparecer na prova, né? Pode aparecer Gil Vicente. Sim. Pode aparecer o Rubem Fonseca, por que não? Né? Não é? O pretérito imperfeito, ele dá a ideia de continuidade. Então, o que seria isso? É uma ação cuja realização iniciou-se no passado, mas que ainda não foi concluída. Quando menina, eu ia ao sítio dos meus avós durante as férias. Então, quando você usa o imperfeito, dá a impressão que você não ia, você ainda vai. Né? Essa é a ideia de que a ação não foi concluída ainda. Você já foi, mas só que você não concluiu a ação. Por isso que as pessoas, às vezes, quando você usa o imperfeito, no sentido de eu queria, né, o eu iria, às vezes a pessoa fala, você queria, você não quer mais? Não. Se você usou o imperfeito é porque você ainda quer. Então existe essa pegada, você fala, não, usei o pretérito. Caramba! Nossa, como dá pra pegar aquele... Nossa! Sempre vinha aquele... Dá mesmo. Nossa, queria, então não quer mais. Fala, não, eu Queria, não quer mais? Eu estou no imperfeito, porque é assim. Eu usei um pretérito imperfeito. Tá não sabe quietinho. interpretar, só quer corrigir e ela não sabe. Se você usar o perfeito, aí sim, né? Eu quis, né? Aí sim. Mas você fala, eu queria... Então, se for pretérito imperfeito, eu vou devolver a facada. Muito obrigado, queria ter aprendido isso antes. Indicar circunstâncias e o ambiente do desenvolvimento das ações, no momento em que se situa a narrativa. Fazia sol e estava calor. Trabalhávamos em uma sala pequena e sem ar-condicionado. Então aqui eu também estou com o imperfeito. Fazer um pedido de maneira pelida. Está aqui, ó. Eu queria pedir um favor a você. Você queria, não quer mais? Não quero. Não, o pretérito imperfeito ainda quero. Não vai fugir do favor, não. Isso mesmo. O pretérito imperfeito, ele também é utilizado para indicar uma ação em desenvolvimento quando da ocorrência de outra. Quando cheguei em casa, Laura cozinhava nosso jantar. E para fazer... já tá, eu voltei? Eu não avancei? Eu repetiu. Indica uma ação ocorrida no passado anterior a outra ação também ocorrida no passado. Quando Eugênio chegou ao apartamento, percebeu que Laura estivera ali. Não, aqui não. Aqui não é mais, aqui é mais perfeito, né? É o mais perfeito. Aqui já não é imperfeito mais. Até aqui está no imperfeito. Essa aqui repetiu. Agora, o mais que perfeito indica uma ação ocorrida no passado, anterior a outra, também ocorrida no passado. Então, quando Eugênio chegou ao apartamento, percebeu que Laura estivera ali. É o caso da Maiara lá, né? É mais que perfeito. O futuro do presente pode ser empregado para indicar uma ação com forte possibilidade de realização, posterior ao momento em que se fala. Então, as inscrições para esse concurso abrirão na próxima semana. Indicar uma ordem de maneira enfática, assumindo o valor imperativo. Você entregará esse relatório num prazo máximo de 5 dias. Expressar eventos futuros por meio da utilização presente do verbo ir, como auxiliar, combinando-o com o infinitivo do verbo principal. Ela vai sair com seus amigos essa noite.
e propor um pedido, uma solicitação para um convite de maneira polida. Você poderia ajudar-me amanhã com esses relatórios? Esse é o futuro do pretérito, né? É o futuro do pretérito. Isso. Expressar um conselho de maneira indireta. Você deveria comer menos. Eu acho que acabou. Ah, não. Exprimir um processo posterior ao momento anterior referido em nossa fala. Ele percebeu que não conseguiria chegar a tempo. Expressar incerteza com relação a determinado evento. Quando o prédio foi atingido, estariam lá aproximadamente 100 pessoas. Agora acabou. Então, gente, apesar de eu usar esse recurso aqui para fazer essa revisão com vocês, quando eu digo esse recurso, é trazer frases soltas, né? Percebe que desde que nós pegamos lá na análise sintática lá, a gente trabalhou com frases soltas. Quando eu digo frase solta, é fora do contexto dela, né, que ela foi produzida. Né? A gente entende que não é a maneira ideal de ensinar gramática, né? Porque quando elas estão dentro do contexto dela, né, talvez o peso dela, ou talvez até a análise dela, é claro que nem todas, mas algumas delas podem ter diferença na análise, quando está dentro do contexto. Então, a melhor forma de ensinar gramática é dentro de um contexto. Tá? Mas é o recurso que nós tínhamos para fazer essa revisão. A gente fez uma revisão aqui. Tá? A gente espera que vocês tenham relembrado alguma coisa ou remexido na bagagem de vocês. Relembrou, sim. Se houver aí algum ponto, que a ideia era trazer os conceitos, e se houver assim, algum deles em que vocês entendam que seja necessário aprofundar, né? Aí vocês abrem o livro de vocês aí, ou vão na internet, lá na internet tem um monte de coisa legal e tudo verdadeira tá na internet, né? Tudo verdadeiro, tudo. Inclusive, tô louco aqui com o Kit Gay que tá chegando nessa escola, tô indo amanhã lá pra testar. Mas um bom exercício para você fazer na internet, gente, um bom exercício para você fazer na internet é esse aqui, ó. Você pega a frase, né? Pega as situações lá e vocês analisam lá os equívocos que a pessoa cometeu quando produziu e faz as correções, né? Como a gente fez aqui na frase aqui do menino aqui. Cadê o menino? Vamos chegar no menino lá. Pivete. É o pivete. Aí. Então, a gente faz essa... Voltando esse negócio da internet, porque vai ter muita coisa que eu vou esquecer de corrigir, não vou saber de corrigir porque eu não sei, daí vou achar que tô certo, assim, quando na verdade tá errado. Porque, na verdade, acho que a gente aprende quando a gente quebra a cabeça, né? E como a internet está cheio de coisa que precisa ser acertada, ou ser higienizada, né? ou ser corrigido o português dela, ajuda, a gente pesquisa. Né? Pega aqui, ó, escorregou aqui na pontuação. Vai no assunto de pontuação e estuda pontuação. Né? O que faltou? O que caberia? Caberia vírgula? Caberia 2 pontos? Então, o que é mais adequado? Estuda um pouquinho sobre essas coisas. Qualquer frase que você acha, você pega o mas e o mais errado lá. Em que situações você usa mas, em que situações você usa o mais. Pesquisa. Português se você souber interpretar e praticar as atividades, não é difícil, não. É na análise que a gente aprende. Eu consegui aprender E analisando. leitura. É. A minha professora, ela sempre falou, sempre trabalhou, é leitura, você tem que ler. Às vezes, a pessoa se mata de ler o conteúdo, você pega lá um livro de literatura, você vai encontrar o pretérito imperfeito, perfeito, tudo nos livros de literatura, Machado de Assis. Se você lê ali e consegue identificar as coisas, tirar as frases dali, é que assim, hoje em dia, o que a gente mais lê
são as frases que você trouxe aqui, né? Porque tá todo mundo com o celular na mão o tempo inteiro. Basicamente, a leitura brasileira agora é meme. Mas a minha professora, ela sempre falou, ó, leitura, leitura, leitura. Quando você lê e você tem facilidade para interpretar, para entender as coisas, aí o português fica molinho, moleza. Mas é isso aí. Então, espero que tenha Eu ajudado. não tenho dificuldade. Ó, eu anotei aqui das coisas que você falou, anotei as sindéticas e sindéticas, que foi o que eu lembrei, assim, que eu não tô lembrando muito, né? Que é o que eu vou dar uma aprofundada, e o restante tá tudo em cima. Ok. Tá. Aí vocês combinam com o Greg, ó. Se a gente tiver tempo aí para fazer mais uma sessão, eu posso trazer os outros temas, tá? Que ficou de fora. Sim. Tem muita coisa que ficou de fora, tá? Eu trouxe 2 assuntos só, né, na verdade. Ou um só, eu trouxe só a morfologia e a sintaxe, porque quando a gente entrou em tempos verbais, a gente ainda está na morfologia, né? Mas obrigado esse momento prazeroso aqui com vocês, tá? E Imagina, a gente que agradece. boa sorte para vocês na empreitada de vocês. Eu espero que todo mundo consiga Ai. sucesso e passe com louvor Tomara aí mesmo. no vestibulinho aí. A gente que agradece. Acho que você fala português, eu já tava dentro. Tá certo. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado a ocasião, tá? Tenha revisado alguns conceitos. Vai como aquela linha que a gente estava já discutindo no começo, tá? Vamos focar em algumas coisas que nesse momento é mais essenciais pra gente, né? Como eu falei desde o começo do nosso trabalho, né? Que a gente tem que ser estratégico, né? Então a gente coloca alguns conteúdos que a gente sabe que é para fechar algumas arestas que podem ter ficado no nosso ensino básico, na rede de ensino, né? Então vamos direcionar os conteúdos para o vestibular da FATEC, né? Vocês estão aprendendo várias disciplinas e assinando com os professores vários assuntos que competem ao vestibular. Só que eu acho que a gente não vai ter essa agenda para português mais, tá? Então o que a gente pode fazer, caso tenha alguma dúvida específica de algum assunto, acho que você se propõe a responder, dá pra mandar um áudio, gravar um vídeo. Responde. Então dá pra gente fazer um trabalho dessa maneira, entendeu? Por exemplo, o João. Greg, eu tomei pau na prova de português lá da Façanhs. Essa questão aqui que eu não entendi, burufas de nada. Manda, a gente discute. Eles terceirizam essa bosta, não deixam nós levar a prova. Eles não deixam? Não, sei, toda prova que eu percebi, as provas que eu fiz, que eles terceirizam assim, sabe, que é feito por outra empresa, o contrato parece que não deixa levar, achei uma merda isso. Isso é uma parte que eu pedi, foda-se. Então, daí que dá pra gente fazer é isso. Vocês estão estudando algum assunto que tá com dificuldade, não tá entrando na cabeça, formula uma pergunta, né? É até legal para vocês saberem realmente como perguntar, né? Porque às vezes a gente tem dúvida, só que a gente não sabe nem como perguntar. Então, faça esse primeiro trabalho, essa primeira diagnose, né? E manda para mim, eu repasso, e depois eu devolvo para vocês a resposta, ou de como vocês podem desenvolver nesse aspecto. Mas seguindo o nosso cronograma, amanhã vocês têm aula, né? Aula de matemática com a Tamires. Eu espero que vocês estejam conseguindo criar os materiais para o seu podcast, tá? O podcast vai ser importante para nós arrematar o conteúdo para a redação, né? Eu espero que vocês não estejam levando isso na brincadeira, tá? Que isso vai ser sério. A gente vai usar esse momento que a gente tem, vai ser um discurso, um diálogo entre nós, mas realmente para trocar conhecimento e experiência entre nós, né? E que a gente aumente nosso repertório, nosso espectro para o vestibular da FATEC, tá? Como vocês sabem, já identificaram, o vestibular da FATEC aborda muito o mercado de trabalho, tecnologia, então a gente meio que humanamente impossível a gente ter nesse preparo, absorver todos os cenários, né? Então por isso que a gente subdividiu em alguns cenários, em algumas áreas, para que junto a gente consiga discutir alguns temas e vocês, como se aprofundarem em determinados assuntos, a gente acaba enriquecendo nosso vocabulário e até o nosso entendimento sobre o assunto, tá bom? Então ficou marcado, não sei se vocês já marcaram na agenda de vocês, ficou marcado para sábado, às 3 horas da tarde, ok? Caso algum de vocês tenha alguma dúvida, manda mensagem para mim, me chama no particular. Greg, faz um teste comigo aqui, a gente treina, não tem problema nenhum, é só ser combinado, tá bom? Então, restou mais alguma dúvida, pessoal? Minha preparação vai ser ler umas 4, 5 matérias de jornal que embasam o que
embasam argumentos que eu corroboro, e aí o resto vai ser improvisation. Beleza. Eu também vou improvisar bastante, mas eu me garanto aí na minha parte. Eu sei falar com propriedade. Se precisar mentir com propriedade, eu ainda sei. Ó, vocês vão ter uma aí, vantagem. ó, Televisa te perdendo. Se vocês conseguirem, durante um diálogo, durante um discurso, né, conseguir sustentar a base de argumentação de vocês, no vestibular da FATEC isso vai ser fichinha vocês escreverem isso, entende? Então Verdade. O cara do vestibular da FATEC, ele, por exemplo, se eu É mesmo, ele não sabe, né, irmão? Não, se eu citar algum dado na informação, uma citação, ele vai no pé da letra corrigir? Essa é uma pergunta sem vergonha, viu, João? Não, quero dizer. Mas Se eu falar que Não, mas Greg, imagina, o cara tá com uma pilha de 300 redação pra ler. Aí você vai lá e fala assim, ó, o número de brasileiros é tanto. Aí ele vai lá olhar, não é nada. Não, por exemplo, o desemprego, ninguém Se sabe. você colocar direitinho, bonitinho ali, ó, ele come bonitão, tranquilo. O desemprego, vamos supor que caiu para 11. Daí eu falo, mas é porque não está contando beneficiários do Bolsa Família e quem está estudando na faculdade. Se somar esses números, podemos chegar facilmente a quase 25% de desempregados. Eu acabei de tirar esse número da cabeça, ele iria conferir? então, essa conferência, talvez assim, é que lembre-se que o vestibular da FATEC, eles têm em média 2 a 3 corretores, tá? Então, pode passar, é aquilo que a gente está conversando agora, é bagagem. Vai que você pegou um avaliador que domine o que deve acontecer, né? Duvido, porque esse dado nem tem onde não tem onde ele tirar. Você quer arriscar, é o seu que está em risco, tá? Mas Não, vamos de não novo. vamos arriscar, mas é uma coisa que faz sentido, né? Mas vamos se organizar aqui. Tipo, a gente sabe o dado, não tem certeza, a gente colocou, e aí? E isso não, deixa eu ser mais objetivo. Se acontecesse isso, se você optasse por uma tática de guerra como esta, você não seria penalizado ao extremo, entende? Então o cara pode até falar assim, esse aqui ele tá dando um chutômetro da vida dele ali. Mas você não seria que... Não teria Mas escreveu bonitinho, né, Greg? Mas porque o que importa é o conteúdo, né? Vazou o negócio. Deve ser meio Ciro Gomes na prova. Diz, se você pegar 30% disso e 40% daquilo, que tira, na verdade, eu duvido que eles confiram cada um. Ô João, deixa eu ajudar vocês aqui nessa discussão aí. Ó. Imagina só, o Bolsonaro ele está querendo caçar aí as cidades que têm menos de 5 mil habitantes. Eu moro em Coronel Macedo. Minha cidade vai morrer, minha cidade da Bahia. Eu moro em Coronel Macedo. Coronel Macedo tem menos de 5 mil habitantes. Isso aí é líquido certo, todo mundo sabe, tem menos de 5 mil habitantes, né? Aí eu tô fazendo... lugar? Desculpa, não. Coronel Macedo. Sim. Fica na região ali de Itaquarituba ali. Aí... O senhor mora lá? Eu moro lá. Aí vamos supor que eu estou fazendo produzindo um texto. E eu estou tratando desse assunto aí. Esse lado eu saberia fazer bem um texto. Mas deixa eu, eu estou produzindo um texto e estou tratando desse assunto. Aí eu vou dizer que Coronel Macedo é uma das cidades que corre o risco de perder a emancipação, né, porque possui menos de 5 mil habitantes. Eu teria que, no mínimo, para quem for fazer a leitura do texto depois, citar a fonte. Mesmo que todo mundo saiba. Mas eu teria que citar a fonte. De onde que eu estou tendo essa informação? Então, eu acho que a fonte... Eu acho que o corretor aí, ele pode ser chato. É tipo assim, ele se pode não achar ler lá fonte. e falar assim, dá 2 pontos, mas aquele argumento que tá com o número, né, a fonte e tal, leva mais pontos, eu acho. É que pode ser que ele tenha pensado assim, por exemplo, pai. Segundo o comitê XPTO que ele acabou de inventar, apontou que 30%... O dado João, análise estatísticas, como que é só colocar o nome, sei lá, tipo, Bit Trade, análise financeira, qualquer coisa assim, sabe? E aí? Entendi. Ele quer dar uma de João sem braço. Nossa, é demais. Né, Aline? João sem braço, né? Você quer dar uma de João sem braço. É mesmo.
Ai, João. Vamos tentar o plano A, tá, João? Tenta saber as João. referências. Por Tá? favor. Ah, e o negócio dos municípios, se você dividir 200 milhões por 5 mil, dá uma média de pelo menos 30 mil pessoas por município. O que logo fica inviável pagar uma Câmara de Vereadores, uma Câmara de Prefeitos, uma Câmara de Vereadores, prefeitos, secretários, subvício do carimbador a cada 5 mil pessoas. Logo essa cidade tem tipo prego mesmo. Falei, pronto, falei. Nossa, certo. João. Não tem como Não, sim, né? Não, falando essa para economizar, Não né? tem como pagar. É melhor do que botar taxar o INSS, né? Não. O seguro-desemprego. Não, seguro-desemprego aí é uma coisa, mas, por exemplo, se a gente pegar esse negócio do município, se nós for ficar pagando prefeito, vereador, assessor, secretário, subvice e carimbador a cada 5 mil pessoas, nós estamos fodidos também, né? Ô, pessoal, vou interromper a gravação aqui do negócio. Só pra eu saber, eu posso subir esse vídeo e deixar ele público? Ou vocês querem que ou quer que deixe o link privado só apenas pra vocês? Pode ser. Não. Então tá bom. Pode arrebentar com nós, mas não tem essa não. Ah, então tá bom. Deixa eu só mudar aqui. Pode, Paula? Olha lá, a Paula falou que sim, pode. A gente até gosta de aparecer um pouquinho mais. Eu digo